Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui reunidos para juntos falarmos sobre a palavra do Senhor, juntos refletirmos sobre a maravilha que o Senhor se manifesta nas nossas vidas por meio da palavra e principalmente por meio da nossa fé. Para a nossa caminhada semanal, nós vamos meditar um pouquinho trechos do Evangelho de São João. Trechos que eu acredito que nos ajudam a compreender a nossa missão e principalmente ajudam a entender aquilo que foi a missão do Cristo Jesus na nossa história da salvação. Então o texto que nós vamos meditar, meus irmãos e minhas irmãs, se encontra lá no Evangelho de São João, no capítulo 15. Nós conhecemos esse texto com o título de A Verdadeira Videira. Começa assim: Jesus disse: Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Então a gente para aqui nessa primeira parte do Evangelho para a gente poder fazer a nossa explicação. Então nós precisamos ter muito claro que a videira era um dos elementos muito utilizados, na tradição judaica. Era muito comum as pessoas produzirem, porque a uva não era só produto para fazer vinho, mas também de alimentação, por conta daquela temperatura daquele local, de toda aquela situação. Então nós temos claro que a videira tem um papel essencial, mas a imagem que está por trás dessa videira não é só também a fruta enquanto plantio, mas nós precisamos lembrar da imagem dessa planta. Quando ela começa a crescer, ela começa a se esparramar. Então quem já viu uma parreira de uva sabe muito bem, um pezinho começa a crescer, sobe e ali ele se esparrama. E Jesus se apresenta como essa videira. É ele que cresce, é ele que se fortalece, mas quando se esparrama, é os seus discípulos que então começam a fazer parte dessa videira. E Jesus deixa bem claro que todos aqueles que são seus discípulos, que fazem a vontade do Pai, esses devem produzir frutos. Aqueles que não produzem frutos são cortados da videira. Embora é necessário também fazer a poda. Diz que aqueles que produzem frutos, estes são podados. E qual é a diferença disso? Então, primeiro de tudo, quando a gente poda alguma árvore, a gente tem a esperança de que ela produza mais frutos ainda, para que ela se rejuvenesça e se mantenha vivo. Agora, quando alguém é cortado fora, quando um galho é cortado fora, a gente já sabe porque já está morto, porque não tem mais serventia nenhuma. Então nós precisamos questionar a nossa vida, a nossa vocação, a nossa caminhada de fé, primeiro nos perguntando: nós temos sido realmente estes prolongamentos do Cristo Jesus? Nós temos sido estes ramos? E se somos os ramos de Jesus, nós somos ramos mortos ou ramos que produzem frutos? E mesmo assim, se nós estamos produzindo frutos, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos deixamos ser podados por Deus, nós nos corrigimos naquilo que são os nossos pecados, aquilo que são as nossas misérias. Por isso, a primeira mensagem desse evangelho que nós meditamos, que começa lá no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 2, é essa: estejamos preparados, vamos permanecer no Senhor, vamos deixar que Ele cuide de nós, para que nós possamos produzir frutos e principalmente que nós possamos mudar a nossa vida, deixar tudo aquilo que é de pecado para trás, ser podados por Deus e assim renovarmos a nossa vida em Cristo Jesus. Que Deus misericordioso abençoe cada um de vocês e faça com que nós todos sejamos sempre frutos do nosso Deus.